Durante toda a minha existência, tentei sobreviver sem mérito nem culpa à multiplicidade de coisas que em torno de mim ruíam. Assim começa o livro Naufrágio das Civilizações. Meu nome é Carmen Scartesini, esse canal é para falar sobre livros e ideias. Eu quis começar com um trechinho do livro para vocês entenderem como que a narrativa é bem construída e como que ele tem todo o cuidado, o autor, na hora de escrever. Eu achei um livro muito lindo de ler. Mas ele também é muito rico, muito cheio de história. E eu quero fazer um paralelo primeiro a como que esse livro aborda principalmente a divisão, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vivendo um momento de polarização, de divisão grande. A gente acabou de ter um presidente eleito com menos de 1% de diferença do voto do adversário. E a gente tem reparado que em torno dessa eleição houve muita divisão, muita polarização e a sociedade está bastante fragmentada, né? Esse livro, ele traz uma narrativa, ele vai construindo desde a formação ali de toda a estrutura do Oriente Médio, de como que o comunismo e o anticomunismo influenciaram no Oriente Médio e no mundo, a ajudar com que essa fragmentação entre os povos, desde os árabes até as nossas nações, as divisões que a gente tem mundo afora se dão, inclusive dentro de cada país, né? Que é o que acontece, por exemplo, hoje com o Brasil. Para abordar esses assuntos, o autor ele vai construindo a narrativa através da sua história. Então, ele nasceu no Egito, mas morou muito tempo no Líbano. E ele mostra como que se deu essa divisão e como que foi construída essa ideia em torno do Oriente Médio, que é até certo ponto xenófoba, como diz ele, em torno da boa consciência, como se a gente tivesse o direito de criticar e ver com muitos maus olhos os povos árabes, né? Então ele começa falando lá de 1936, quando os britânicos eles se estabeleceram no Canal de Suez. Para quem não sabe, o Canal de Suez é um canal do Egito e que facilitava muito o transporte marítimo da Ásia para a Europa. Então os britânicos eles se estabeleceram nesse canal, infringindo claramente a soberania do país, do Egito na época, e claramente os egípcios não estavam muito felizes com essa interferência. Em 1951, então, os egípcios eles ordenam a retirada das tropas britânicas do Canal de Suez e o Churchill, que era o primeiro-ministro britânico, ele se recusa a tirar as tropas de lá, né? Então, isso dá início a uma guerra dentro do Egito e eles começaram, por exemplo, colocando fogo mais de 1000 prédios no Egito, começando principalmente pelas empresas britânicas. Então, eles estavam tentando fazer uma força, mas tudo isso acabou gerando uma instabilidade política muito grande. O presidente não conseguiu contornar muito bem essa situação e acabou desistindo e saindo da presidência, o que deixou o país numa situação mais frágil, mas ele também já não conseguia conduzir muita coisa. Dentro dos grupos que estavam fazendo essas rebeliões, essas manifestações, um deles era relacionados às forças armadas do país. Então, o Coronel Nasser, que foi um líder depois muito importante, árabe, ele subiu ao poder então no Egito nessa época, lutando para tirar o exército britânico de dentro do Egito. Para isso, ele acabou confiscando várias casas, então ele era um líder antidemocrático, então ele foi muito amado e odiado por muitas pessoas. Eu acho muito legal que o autor traz não só a questão do Nasser, mas a questão do Churchill, a questão de vários outros líderes e como que nós não estamos entre anjos e demônios, e sim pessoas que têm seus acertos e seus erros. Então, mesmo às vezes em situações ditatoriais, tem pessoas que gostam e apoiam o sistema do jeito que ele está. Então, é um tema que ele tenta tratar com bastante equilíbrio, ponderando sempre muito os dois lados. Por causa dessa guerra que estava acontecendo no Egito, então, muitas pessoas do Egito migraram para o Líbano, inclusive o autor, e muitas pessoas da Síria, que também estava acontecendo uma instabilidade política lá muito grande, também migraram para o Líbano. O autor conta então que o Líbano, com todo esse fluxo migratório, por causa da instabilidade que estava acontecendo nos países ao seu entorno, ele acabou sendo, durante uma época, um país que conviveu com muitas diferenças. E eles conviviam bem lá, segundo ele. Então, muçulmanos e cristãos conviviam bem e não existia muita separação, as pessoas não brigavam muito por causa de identidades diferentes. Em 1958,
Os sírios vão acabar entregando a própria Síria a Nasser, por causa da instabilidade política que estava acontecendo, e unindo o Egito e a Síria, o Nasser resolve fazer a República Árabe Unida. Então ele estava tentando captar ali mais países. Paralelo a isso, o Iraque também tinha acabado de cair a monarquia e tinha uma frente esquerda nacionalista muito grande se estabelecendo no país. Os Estados Unidos, com medo disso, mandaram tropas para o Líbano, o que causou um pouco de fricção com Nasser. Líbano e Nasser então fizeram um acordo. O Líbano não seria um país que teria tropas e que ajudaria de forma alguma a atacar Nasser. Em troca disso, Nasser não iria anexar o Líbano a Hal. Em 1961, o Nasser perde a Síria e em 1967 aconteceu uma das guerras que, segundo o autor, mais influenciaram na perda da vontade, da luta e da dignidade do povo árabe, que ajudou a construir mais divisão, e a partir dessa guerra a fragmentação foi total e o mundo árabe começou a naufragar, né? Então, Israel ataca a Síria, o Egito e a Jordânia. Mas antes vamos voltar um pouquinho. Israel, o Estado de Israel foi criado em 1948, quando a ONU dividiu a Palestina. Então ela pegou a Palestina e dividiu, fez uma parte que seria o Estado de Israel e a faixa de Gaza, e umas outras áreas da Palestina seriam dos palestinos, né? E aí já começou uma outra fricção de divisão. Então nessa guerra, Israel atacou esses países e acabou vencendo. E a partir disso, esses países, os palestinos que foram derrotados por Israel, acabaram formando a OLP, que era a Organização pela Libertação Palestina. Essa força armada acabou fazendo um acordo com o Egito em que ela seria independente das forças armadas do país, o que acaba fragilizando a instituição, né? E aí acabou que, por causa disso, a gente começou a ter várias divisões dentro do país, né? Tanto entre xiitas e sunitas, que começou a ficar mais forte essas diferenças entre eles, pelo poder, pelas outras armadas. Dentro dos próprios sunitas tinha os jihadistas também. Então, a divisão e a fragmentação política foi só aumentando. O livro ele vai contando, então, toda essa história do Oriente Médio, como que os Estados Unidos ele teve uma influência grande dentro do Oriente Médio e como que o comunismo influenciou também toda essa guerra e essa derrocata, mas o livro bate principalmente na tecla da fragmentação, não só no Oriente Médio, mas também advinda da polarização entre comunismo e anticomunismo. Então é muito interessante como que às vezes cada ideal, mesmo na melhor das intenções, ele acaba sendo desvirtuado, né? Então, no caso do comunismo, por exemplo, em nome do proletariado, ele cometeu abusos terríveis, né? E o anticomunismo também, em nome do liberalismo, acabou cometendo outros tipos de abuso. Então, na história, não existem anjos e demônios, existem ideais que talvez pudessem ser convergidos em algum lugar onde as coisas seriam boas para todo mundo, né? É essa questão que... Será que existe só uma solução? Será que realmente só o seu partido tem a solução para todos os problemas? Será que não é interessante você ouvir outro lado? E será que juntos as pessoas não conseguem achar uma solução comum que fique boa para todo mundo? Será que sempre tem que haver perdedores e vencedores quando a gente está falando de política? Então, esses abusos cometidos, por exemplo, pelo comunismo, eles acabaram levando o mundo numa direção do ultraliberalismo. Primeiro porque, a partir de toda a derrota comunista e de tudo que aconteceu, a miséria que o comunismo deixou nos países que ele passou, o Estado acabou sendo visto com maus olhos para as pessoas que estavam de fora. Então, houve uma desconfiança muito maior do Estado do que deveria haver, segundo o autor, o que causou um ultraliberalismo. Então, dentro dessa frente, para se proteger das agruras do comunismo, a gente teve um movimento de uma onda conservadora que foi, por exemplo, a Margaret Thatcher, a primeira-ministra da Inglaterra, o Ronald Reagan nos Estados Unidos e o Deng Xiaoping na China, que apesar de estar no Partido Comunista, ele fez uma frente conservadora lá dentro. Então, será que a gente não consegue aproximar os ideais e conciliar alguma coisa dentro disso tudo? Porque, na visão do autor, se a gente continuar fragmentando e dividindo, pode ser que as coisas tenham um destino ruim, como teve o destino do Oriente Médio com tanta fragmentação. Uma coisa interessante em relação à divisão e à fragmentação é que ela se explica até no nível da neurociência.
O Andrew Huberman, naquele podcast que eu citei aqui no outro vídeo que ele faz com o Rich Roll, ele comenta sobre como que o nosso próprio cérebro às vezes cria uma divisão. Porque quando a gente está falando com alguém que tem a mesma opinião que a gente, que afirma aquilo que a gente acredita, o nosso cérebro tende a liberar um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor, ele é um neurotransmissor que faz a gente ter uma sensação de motivação e prazer. Quando a gente está falando com alguém que tem uma visão contrária à nossa, a gente não libera esse neurotransmissor e a gente acaba não tendo essa sensação de satisfação. Então, o nosso próprio cérebro cria uma divisão entre a gente e o outro, né? Fora isso, também existe quando a gente olha a psicologia evolucionista, né? Qualquer animal que se destacasse da sua manada, do seu bando, ele estava mais sujeito às intempéries do predador. Então, se um peixe ele sai do seu cardume, se o alce ele sai dentro do seu bando, ele poderia ser uma presa fácil. Então, isso pode fazer com que a gente tenha uma tendência também a se adequar ao pensamento de grupo e estabelecer uma divisão muito clara do que é a gente, do que é o outro. Mas aí eu convido também a fazer uma leitura do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, porque é como se houvesse uma solução para a gente não agir só por instinto ou por heurística. Existe uma maneira da gente não agir no impulso, que seria a gente fazendo grandes reflexões sobre aquilo, sobre o que a gente tem que pensar sobre as coisas. Então, a reflexão que eu acho que esse livro traz será que não existe uma maneira de conciliar, de compartilhar ideais? Será que a gente, se não caminhar sempre nessa linha de divisão, a gente não vai estar condenado a uma derrocata e a um lugar de muita violência e desestabilização, como aconteceu no Oriente Médio? Então o livro ele traz uma narrativa muito legal de tudo que aconteceu na história dentro do Oriente Médio, também do comunismo, e ele traz outros assuntos que levam a uma fragmentação maior dos indivíduos e dos povos, como assuntos. Ele acredita muito numa universalização, mas ele entende também que a gente está muito distante disso, porque quando a gente tem uma resposta à União Soviética que desacredita muito no Estado, se você não acredita no seu próprio Estado, você vai ter muita dificuldade em acreditar num Estado maior e numa universalização das coisas. Então, o livro é muito legal. Eu super recomendo, acho que ler ele com um mapinha do lado, com o Google, se você não tiver muita noção de história, porque às vezes ele passa muito rápido sobre alguns contextos que pode te deixar meio perdido, mas a narrativa é linda, é muito bem escrito e é um livro incrível. Eu super recomendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo livro.